Graças a Deus, estamos no ano novo, né? 2017. E o nosso pensamento para esse ano, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude para que nós podemos prosseguir, porque nós sabemos que, de acordo com as Escrituras e com a mensagem profética do sétimo anjo, as coisas não vão ser muito da maneira que as pessoas pensam. Mas vamos lá. Hoje, no começo do ano, nós temos um assunto muito importante. E esse ano de 2017, vamos ter muitos assuntos muito importantes, assuntos que vai nos ajudar e também vai tocar um pouco nos nossos pensamentos, naquilo que nós pensávamos que era daquele jeito, mas não é desse jeito, porque Deus cumpriu a sua palavra quando enviou o seu profeta, o sétimo anjo, para cumprir aquilo que ele prometeu. No dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, os mistérios de Deus seriam revelados. E essa escritura é uma escritura completa e cumprida. Essa é uma escritura que já foi cumprida através do ministério do sétimo anjo, que se cumpriu na pessoa do nosso amado e querido irmão William Marlon Branco. Muito bem, vamos para as escrituras. Nós temos uma escritura muito importante hoje, que é no livro do Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, é a escritura que vamos ler hoje no programa A Palavra do Mestre, aqui no canal HMTV. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, e vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo de número 5 para nosso assunto hoje. Apocalipse 22, capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 1 e o versículo 5. E diz aqui a palavra de Deus: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe. E hoje, meus amados irmãos e ouvintes do programa A Palavra do Mestre, nós temos um assunto muito importante, um assunto de muita importância para nós, especialmente para a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Para adquirir fé de rápido. E hoje eu quero falar sobre uma nova revelação. É o nosso tema hoje no programa A Palavra do Mestre. Uma nova revelação. Isso vai soar um pouco estranho para a mente de muitas pessoas. Agora, quando eu digo que isso vai soar um pouco estranho para a mente de muitas pessoas, eu não estou falando para as pessoas que fazem parte das igrejas evangélicas, das denominações. Por quê? Porque eles não sabem nada sobre revelação. O que é que eles sabem? O que é que eles conhecem? Eles conhecem apenas de teologia e mais nada. As denominações, as igrejas evangélicas, elas não conhecem nada de revelação. Elas conhecem só teologia. Mas o povo da mensagem é o povo que eu especificamente estou falando para esse povo diretamente. Eles conhecem sobre isso. Porque o povo da mensagem ele tem três coisas muito importantes que o resto do povo do mundo não tem. Nós temos a Bíblia, nós temos a história e temos a revelação profética. Nós temos essas três coisas que Deus nos deu através do ministério do sétimo anjo.
Mas o povo evangélico, o povo religioso, ele só tem Bíblia e teologia. Somente isso e mais nada. Pode perguntar a eles sobre qualquer assunto da Bíblia que eles não sabem de nada. Agora, pergunte sobre política, que eles sabem explicar. Pergunte sobre o futebol, sobre esporte, eles sabem explicar. Agora, sobre a Bíblia, eles não sabem nada. Mas o povo da mensagem, hein? E o povo da mensagem, que tem a Bíblia, que tem a história e que tem a revelação profética que Deus nos deu nesses últimos dias. Então, se meu irmão, isso que eu vou falar hoje, uma nova revelação, vai mexer um pouco com a mente desses irmãos, mas dos irmãos do povo da mensagem. É o povo que especificamente eu quero falar. Eu sei que aqui no Brasil existem alguns pregadores que pregam as mesmas coisas que eu estou pregando. Mas aqui na minha região, no meu estado, meu irmão, só a graça de Deus para nos ajudar. Os pregadores que nós temos aqui no nosso estado, aqui na Paraíba, felizmente, eles não conseguiram alcançar o objetivo e o motivo por que eles são pregadores. Eu não estou aqui para dizer que sou melhor do que ele, mas eu estou aqui para dizer que eles não querem nada com a verdade daquilo que foi trazida pelo profeta. Mas Deus sempre tem de levantar alguém para fazer o seu trabalho. E pela graça de Deus, eu estou por aqui, tentando ajudar alguns irmãos que crer nessa mensagem, que crer nisso que eu estou pregando. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho. Mas como eu disse, meu irmão, uma nova revelação é o que nós estamos vivendo nesse tempo, em uma nova revelação. Agora, deixa eu te dizer algo aqui interessante. Quando eu falo em uma nova revelação, existem alguns pregadores que creem nisso também, que nós estamos vivendo em uma nova revelação. Mas só que eles levam para o lado errado. Eles levam para o lado que não combina nem com a Bíblia e nem com a mensagem profeta. Quando eles falam de uma nova revelação, eles, além de falar de uma nova revelação, eles colocam outra pessoa para trazer essa nova revelação. Mas eu quero te dizer que essa nova revelação veio pela pessoa que Deus indicou através da palavra. E quem é essa pessoa? Essa pessoa foi o irmão William Marlon Branham. Ele foi o homem indicado por Deus para trazer essa nova revelação, que é uma promessa das Escrituras. Deus prometeu, na sua palavra, que nos últimos dias ele ia trazer uma nova revelação. E o homem encarregado de trazer essa nova revelação não foi outra pessoa a não ser o profeta de Deus, o sétimo anjo, William Marlon Branham. Porque o sétimo anjo, ele é o último profeta que Deus enviou para o gentil. Depois do sétimo anjo, não tem mais outro profeta. Apesar que se levantou aí Cacô Felipe, Osmar Rodrigues Costa, William Souto Santiago, esses homens, eles querem trazer uma nova revelação, mas eles querem se colocar como um profeta dessa nova revelação, mas eles, todos esses três homens, William Souto Santiago, Cacô Felipe e Osmar Rodrigues Costa, eles estão totalmente, completamente equivocados. Porque essa nova revelação viria pelo sétimo anjo. Eu preciso dizer, mas espera aí, irmão Jailson. O irmão Branham ia trazer uma nova revelação? Claro. Para você entender isso, você tem que entender o ministério do irmão Branham. O ministério do irmão Branham era um ministério duplo. Ele era tanto o sétimo anjo de Apocalipse 3,14, como ele também era o sétimo anjo de Apocalipse 10,7. Na mensagem Senhores do seu tempo, ele chega a dizer que Apocalipse 3,14 e Apocalipse 10,7 é a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque o irmão Branham veio restaurar. Ele, como mensageiro da era da Laodiceia, ele veio restaurar. Ele veio restaurar a doutrina que ficou perdida durante 12 mil anos
no meio do sistema religioso. Mas como mensageiro de Apocalipse 10:7, ele agora vinha revelar os mistérios. Ele não ia mais restaurar, porque já estava restaurado. Agora ele ia revelar os mistérios que estavam escondidos. E dentro dessas duas etapas do ministério de Irmão Branham, ele teve 3 puxadas. A sua primeira etapa como restaurador, ele teve a primeira e a segunda puxada. Dentro da etapa de restauração. Como o 7º anjo de Apocalipse 13, 3:14, ele tinha 2 etapas, a primeira e a segunda. A primeira etapa, cura divina. A segunda etapa, discernimento dos pensamentos. Mas quando o Irmão Branham deixa a sua primeira etapa no seu ministério e agora vai cumprir a sua segunda etapa como Apocalipse 10:7, como o mensageiro queria revelar os mistérios, agora o Irmão Branham tem a sua terceira puxada. E é isso que os pregadores não entendem. Eles não conseguem entender o ministério do Irmão Branham e por isso, por não entender, aparecem muitos que querem tomar a vaga do profeta. Mas o último profeta que os gentios tiveram foi William Marlon Branham. Depois de Irmão Branham, para o gentio, não tem mais profeta. Só Moisés e Elias que virá para o povo judeu. Só o povo de Israel que vai ter direito de ter profeta no futuro. Mas o povo gentil não. Eles já tiveram seu último profeta, que foi o 7º anjo, o irmão William Marlon Branham. Então, o irmão Branham, ele veio trazer uma nova revelação, e isso está nas Escrituras. Eu quero ler aqui algo na mensagem do profeta, para não ficar só nas minhas palavras. Veja o que ele diz aqui na mensagem de desespero, parágrafo 22. Parágrafo 22. Mensagem de desespero. Veja o que ele diz aqui. Veja o que Irmão Branham, o profeta de Deus, diz aqui na mensagem. Desespero, parágrafo 22. Ele diz: todas as coisas que ele não fez através das eras, nas eras da igreja, ele está fazendo agora de volta à palavra. E o que é que foi? O que é que foi que ele não fez durante as eras? Hein? Mas ele só fez depois das eras. Deixa eu repetir mais uma vez. Todas as coisas que ele não fez através das eras. O que é que foi que Deus não fez através das eras? Deus não revelou os selos. Os selos não foi revelado dentro das eras. Os trovões também não foi revelado dentro das eras. O novo nome também não foi revelado dentro das eras. A pedra de coroa também não foi revelada dentro das eras. A coluna de fogo, a nuvem de 63, também não apareceu durante as eras. Você veja que a coluna de fogo, ela apareceu na primeira era da igreja, em Atos capítulo 9, para o apóstolo Paulo, que era mensageiro da era de Éfeso. E depois, essa coluna de fogo desapareceu. E só apareceu no ano de 1933, lá no Rio Ohio, para o Irmão Branham, quando ele tinha 17 anos de idade. Que eu não estiver equivocado. Ele tinha 17 para 24 anos de idade. Aí ela apareceu. Mas durante as eras, ela não apareceu. Então ele diz aqui, todas as coisas que ele não fez através das eras, nas eras da igreja, ele está fazendo agora, de volta à palavra. Porque as mensagens têm de encerrar em toda a palavra. Então, se durante as eras ninguém sabia nada sobre 7 trovões, ninguém sabia nada sobre 7 selos, sobre o 7º selo, ninguém sabia nada de arrebatamento, ninguém sabia nada de pé de coroa, ninguém sabia de nada. Mas quando o 7º anjo entrou em ação, entrou em cena, então isso tinha de vir. Então por isso que isso se tornou o quê? Uma nova revelação. Porque as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela promete que nos últimos dias teria uma nova revelação. E o Irmão Branham continua. E nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos.
veja o que ele está dizendo aqui, que nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos. Os 7 selos não foi aberto durante as eras da igreja. É por isso que a era de Laodiceia, que foi a última era, teve de acabar para que os selos fossem revelados. Eu sei que existem alguns pregadores da mensagem que não crê que a última era já acabou. Eles ainda estão esperando ela acabar. Então, meus amados irmãos, meus amados ministros, vocês estão atrasados. Porque para os selos serem abertos, a era tinha de acabar. Irmão Branham diz aqui, ó. E nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos, não 6 selos, mas os 7 selos. Porque alguns acreditam que só foi aberto 6 selos. O 7º não foi aberto. Mas o irmão Branham está dizendo aqui que nos últimos dias, os 7 selos sendo abertos eram para reunir cada coisa que havia sido passado por alto nisso e fazer da coisa toda um grande corpo da noiva. Está vendo? Veja a importância dessa nova revelação que viria através do próprio 7º anjo. Não de William Souto Santiago, não de Cacô Felipe, não através de Osmar Rodrigues, não, mas através da única pessoa que Deus tinha provido para esse dia, o 7º anjo, o irmão William Marlon Branham. Esses outros apenas quer pegar bigu, como diz aqui no nosso estado, sabe? Eles dizem que são profetas, que são mensageiros depois de irmão Branham, mas quando eles vão pregar, eles usam a mensagem do irmão Branham, porque eles não têm mensagem. Ora, como é que podia? Como é que pode esses homens serem mensageiros e não ter mensagem? Você veja que quando o irmão Branham entrou em ação, o irmão Branham nunca usou mensagem de ninguém. Ele podia usar a mensagem de Lutero, de Wesley, não, porque ele era o mensageiro do dia. Então ele tinha que trazer uma nova revelação. Antes de nós lermos mais as mensagens, eu queria ler aqui algumas escrituras, onde fala sobre essa nova revelação que foi prometido para nós nesses últimos dias. E quem traria essa nova revelação era o próprio 7º anjo. E especialmente aqui no livro do Apocalipse, eu quero ler algumas escrituras mostrando sobre essa nova revelação que viria para os últimos dias. E nós estamos vivendo nessa nova revelação. E essa nova revelação nos faria voltar para toda a palavra. Porque durante a era da igreja, teve apenas parte da palavra. Parte da palavra. Para você entender uma coisa bem interessante, durante 2000 anos, Deus usou 7 mensageiros. 7. Da era de Éfeso até a era de Laodiceia. O primeiro foi Paulo. Agora, Paulo, ele não era apenas um mensageiro, ele era um profeta. Mas depois de Paulo veio Irineu, depois São Martim, Colomba, Lutero e Wesley. Esses 5 homens eram apenas mensageiros, somente. Então você veja que a era de Laodiceia, a era de Éfeso, ela começou com um profeta chamado Paulo. Mas depois de Paulo não veio mais profeta, houve 5 mensageiros. Irineu, São Martim, Colomba, Lutero e Wesley. Mas a última era teria de voltar outro profeta para que voltamos novamente para a palavra. É por isso que Lutero não levou ninguém de volta à palavra. Lutero ele protestou contra a igreja, mas continuou batizando criança, assinando vela. Mesma coisa Wesley, mesma coisa o povo pentecostal, mas estava prometido na Bíblia que viria um profeta para nos levar de volta a toda a palavra. Porque a primeira era começou com um profeta e a última era terminaria com um profeta. O primeiro, Paulo, e o último profeta mensageiro que viria era o 7º anjo, o profeta de Deus, William Marlon Branham. E esse 7º anjo traria uma nova revelação. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa é quando você consegue ver as escrituras em harmonia. Mas vamos aqui para a Bíblia, para ver o que a Bíblia fala sobre essa nova revelação, que é o dia que nós estamos vivendo. A nova revelação, o vinho novo. Nós estamos vivendo nisso.
A Laodiceia passou. Ela ficou lá. E nós estamos caminhando nessa nova revelação. Nesse vinho novo, como a Bíblia diz. Vamos aqui para... Deixa eu ler aqui a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8 da primeira carta de João. Veja o que João fala. João fala uma coisa interessante aqui. Capítulo 2, versículo 7 e 8 da primeira carta de João. Ele diz aqui, olha o que ele diz. Preste bem atenção, veja as palavras de João. Ele diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo. Veja o que João está dizendo aqui para o seu povo. Ele diz que não estava escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Agora veja o que João diz aqui no versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, porque é verdade, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando nas trevas e já a verdadeira luz alumia. Deixa eu repetir esse versículo 8, isso é muito importante, que João está falando do nosso dia. No versículo 7, ele fala para o seu dia. Mas no versículo 8, ele está falando para nosso dia, para a era que estamos vivendo, que é a era da noiva. Deixa eu repetir mais uma vez o versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Agora veja o que ele diz no versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Amém? Você veja que João fala de dois tempos, de duas eras. Ele fala para o seu tempo e fala para o nosso tempo, a nossa era, que viria um novo mandamento, uma nova revelação que trazia para nós toda a palavra. É por isso que o ministério de irmão Branham teve que ser um ministério duplo. Primeiro, ele cumpriu Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele restaurou o batismo, restaurou a Santa Ceia, restaurou a Trindade, restaurou a posição da mulher na igreja, a posição do homem. Ele restaurou tudo. Mas depois, Apocalipse 10:7 tinha de se cumprir quando a era terminasse, porque agora o irmão Branham não ia mais restaurar, mas agora ele ia revelar os mistérios que estavam ocultos antes da fundação do mundo. Ah, Deus, que coisa maravilhosa. Mas vamos para a Bíblia. Veja o que a Bíblia fala mais sobre essa nova revelação, é onde nós estamos vivendo. Apocalipse capítulo 2. Vamos agora para o livro de Apocalipse. Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e o versículo 12. Isso aqui muita gente conhece, mas poucas pessoas entendem isso aqui. Veja o que o irmão Branham diz aqui no versículo 12 de Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim. Apocalipse 2, versículo 17. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui, a palavra de Deus. E que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso é o nosso dia. Isso não está falando dentro da era da igreja. Isso não se cumpriu dentro da era da igreja. Cada mensageiro tentou saber disso, mas eles não souberam nada disso. Mas quando chegou na última era, esse mistério tinha de ser revelado. E isso é o que nós estamos vivendo hoje, numa nova revelação. Veja que promessa, que ao vencedor darei a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito. Que novo nome é esse?
Eu já preguei sobre isso, que você entrar no meu canal lá e ver lá, eu preguei um assunto sobre o que é o novo nome. E o novo nome, meu irmão, não é nada a ver, não tem nada a ver com Branham, não com William Souto, nem com o poder, como muitos estão pensando por aí. O novo nome tem a ver com a palavra revelada da hora, uma nova revelação, uma nova mensagem, a era da noiva. Isso é o novo nome. É isso que é o novo nome. E é o que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, nesse tempo. Isso começou no ano 63, a partir do dia 17 de março em diante, começou essa nova revelação que foi entregue pelo profeta de Deus, o irmão Branham, o sétimo anjo. E nós estamos vivendo, desde 63 até agora, nessa nova revelação. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É as escrituras sendo revelada para nós. Agora aqui no capítulo 3:17 em Apocalipse, 3:12, a gente se empolga com essas coisas, e tem vezes que a gente erra os versículos de falar, né? Mas é porque nós se empolgamos, estamos estimulados com a revelação, com essa nova revelação, com esse novo vinho que foi trazido para nós através do sétimo anjo. E eu me entristeço um pouco quando eu vejo que um lugar como aqui, ou no meu estado, poucos ministros se interessam por isso. Porque, eu digo pouco ministro, mas nós temos praticamente só apenas um ministro aqui, no nosso estado, na Paraíba, que é famoso, que é conhecido mundialmente. Mas o que é que ele sabe sobre a revelação nova que veio? O que é que ele sabe sobre os sétimos, sobre os selos, sobre os trovões, sobre o novo nome? Sabe? Não é querendo ser melhor do que ele, mas com respeito eu falo isso. O que é que ele sabe? O que é que ele sabe sobre essas coisas? Nada. Nada. Ele não tem humildade para escutar e querer aprender, mas o que ele faz, ele critica isso que nós estamos pregando. Não só eu que prego essas coisas, mas outros ministros por aqui pelo Brasil que tem que pregar essas coisas, eles criticam isso. Mas eu fico alegre porque, graças a Deus, que Deus nos deu isso, nos deu o alimento que estava escondido durante 12.000 anos, agora foi nos revelado para nós. Nós estamos alegres com isso. Apocalipse 3:12 diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 2:17 fala do novo nome da noiva. Fala do novo ministério da noiva. Apocalipse 3:12 fala do novo nome de Jesus, do novo ministério. Eu já preguei isso também. É só você acessar o meu canal e lá você vai ver também que eu preguei sobre o novo nome de Jesus. Eu gravei 3 vídeos sobre isso. O novo nome, o que é o novo nome e o novo nome de Jesus. E aqui Jesus disse que ele escreveria nele, nas pessoas, também o seu novo nome, quer dizer, o seu novo ministério. Nós estamos vivendo, irmão, nessa nova revelação que nos foi prometido através das Escrituras. A Bíblia Sagrada nos prometeu. E quando o sétimo anjo entrou em cena, ele trouxe essa revelação maravilhosa. Veja o que é que ele diz aqui na mensagem Apocalipse, livro dos símbolos, parágrafo 40. Veja o que é que Branham diz aqui. Isso é muito lindo. Apocalipse, o livro dos símbolos, ele diz assim: a revelação. O que é uma revelação? É algo revelado. A revelação de Jesus Cristo é o que a Bíblia é. Esta Bíblia é para revelar Jesus Cristo. Gênesis revela Cristo. Êxodo revela Cristo. Que coisa! Eu entro nisso, eu vou ficando religioso imediatamente, ou me sinto assim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, tudo, até mesmo Naomi, Ruth, Jó, todos eles são uma revelação de Jesus Cristo para que nele possa habitar. Agora me diga, qual foi outro profeta? Qual foi outro mensageiro que trouxe esse ensinamento? Só o sétimo anjo, porque ele trouxe uma nova revelação.
E nós estamos vivendo de acordo com as Escrituras Sagradas sobre essa nova revelação. Que coisa linda! Veja, eu quero só repetir isso aqui, o que ele diz aqui, ó. Todos eles são uma revelação de Jesus Cristo, para que nele possa habitar. Então, se através dessa nova revelação que veio, não na primeira era, não na segunda, não na terceira, não na quarta, não na quinta, não na sexta, não na sétima, mas depois da sétima, o livro foi aberto e entregado para o sétimo anjo e trouxe essa nova revelação, e ele agora pode habitar na sua noiva. Que coisa linda! Isso é Bíblia, isso é mensagem. E eu ainda vejo alguns pregadores falando contra essas coisas. Ah, meus irmãos, mas isso é verdade. Isso é a pura verdade. Nós estamos vivendo em uma nova revelação. Mas vamos continuar com a Bíblia Sagrada. Vamos aqui para as Escrituras, em Apocalipse capítulo 5, para ver que a Bíblia ela fala do nosso tempo. Fala da era que nós estamos vivendo. Uma nova revelação. Não na era de Laodiceia, mas na era de uma nova revelação. É onde a noiva de Cristo está vivendo. Apocalipse capítulo 5, versículo 7 ao 9. Veja o que é que a Bíblia diz. 7 ao 9. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas e povos e nações. Veja que coisa linda. O profeta de Deus, irmão Branham, diz que isso aconteceu na eternidade, quando o Cordeiro foi até aquele que estava sentado no trono. E o irmão Branham diz que Deus era o dono original do livro, quando ele foi lá e tomou o livro. E houve essa festa. Em nenhuma era, em nenhum tempo houve essa festa que esteve naquele momento que o Cordeiro tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Que coisa linda! Eles cantaram um novo canto. Quer dizer, não apenas você cantar hinos do nosso tempo, que isso é muito bom, mas também está falando de uma nova revelação que viria quando esse livro, que estava fechado com 7 selos, fosse entregado nas mãos do sétimo anjo. Então, se no capítulo 10 de Apocalipse, o anjo forte desce com o livrinho aberto e entrega para o sétimo anjo, e o sétimo anjo entrega para a noiva, e a noiva recebe uma nova revelação que nenhuma outra era teve. Nenhuma outra era teve. Nem Éfeso teve, nem Esmirna teve, e nem Laodiceia teve. Que coisa linda. Vamos para a Escritura, vamos continuar com a Bíblia Sagrada. Vamos para o capítulo, vamos aqui para o capítulo onde a gente começou, que é o capítulo 20, 21 de Apocalipse, onde a gente leu no começo. E veja que essa Escritura é muito importante. Deixa eu repetir mais uma vez essa Escritura. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e versículo 5. Foi a Escritura que nós abrimos o nosso programa. Veja o que é que a Bíblia diz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Mas, irmão, isso aí é uma coisa futurista, eu acredito. Mas o irmão Branham diz que toda a Escritura ela tem um significado duplo. Essa Escritura ela tem um significado futurista e também tem um significado presente. Ela não se cumpre apenas no futuro, também ela se cumpre também no presente. Em outras palavras, a sua parte espiritual se cumpre também no presente, nesse momento onde nós estamos vivendo. É por isso que nós estamos vivendo em uma nova revelação. E veja o versículo 5 que diz aqui, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E foi aonde que Deus fez as coisas tudo novo? No nosso tempo. Na nossa era
que estamos vivendo hoje, quando o sétimo anjo começou a tocar sua trombeta. Não quando o William Souto começou, não como o Cacô Felipe começou, não quando o Osmar Rodrigues começou. Não, esses homens são apenas perversão. Eles estão pervertendo a coisa real para a coisa falsa. Mas quando o sétimo anjo começou a tocar a sua trombeta de Apocalipse 10, versículo 7. Vamos agora para as mensagens do profeta. Sexto selo. Veja o que é que Rembrandt diz aqui no sexto selo. Parágrafo 428. Sexto selo, veja o que é que ele diz aqui. E ao soar a trombeta do sétimo anjo, levantou as mãos e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, que não haverá mais demora. A terra está dando a luz a uma nova terra. Está terminado. Parágrafo 428 do sexto selo, Rembrandt diz, e ao soar a trombeta do sétimo anjo. Então, quando foi que o sétimo anjo começou a soar sua trombeta? Exatamente no ano de 1963, no dia 28 de fevereiro, e no dia 17 de março ele começou a entregar a nova revelação que Deus entregou para ele no Monte Pôr do Sol, quando o anjo forte desceu com o livro aberto e deu para ele. Aí ele começou a tocar a sua trombeta, e naquele momento, veja o que ele diz. E ao soar a trombeta do sétimo anjo, levantou as mãos e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, que não haverá mais tempo, e a terra está dando a luz a uma nova terra. Está terminado. Então, quando o sétimo anjo começou a tocar a sua trombeta, a terra começou a dar luz a uma nova terra. Aí você me pergunta, aonde está, irmão Jailson, essa nova terra? Ela começa naqueles que recebem a mensagem da hora. Aqueles que começaram, que receberam essa mensagem, que creram não apenas na primeira nem na segunda etapa, mas na terceira etapa da mensagem do profeta. Essas pessoas recebem a mensagem, a terra nova. A luz dessa terra nova, eles estão recebendo agora. A noiva de Cristo está recebendo essa nova terra, que é uma nova revelação. Oh, que coisa linda! Mas vamos continuar com o profeta. Mensagem provando a sua palavra. Parágrafo 139. Veja o que é que Rembrandt diz sobre essa nova revelação. Ele diz, não vê você em sombra? Pare aqui um minuto. Veja o que é que Rembrandt está dizendo. Pare aqui um minuto. Nos últimos dias tem que haver um lugar preparado para a palavra se manifestar. Agora, qual é esse lugar preparado para a palavra se manifestar? Será que é na Assembleia de Deus? Da Batista? Será que é na Igreja Universal? Será que é no Tabernáculo da Fé? Não, é na noiva. É Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 ao 11. Porque João foi até o anjo e tomou o livro. E a Bíblia fala que ele comeu o livro. E o Rembrandt diz que João é o tipo da noiva. Então, o lugar preparado para a noiva se manifestar é a noiva. É o ministério da noiva. É a nova revelação que ela recebe. E ele continua. Estamos agora vivendo pela evidência da nova terra. Amém? O Filho do Homem. Então, se a vinda do Filho do Homem era uma nova terra para aqueles que estão preparados para receber isso. E só tem um povo aqui na terra que está preparado para receber isso, é a noiva. Fora da noiva, nada mais importa para Deus. Deus está tratando com a sua noiva. Durante 12.000 anos, Deus tratou com 2 igrejas. Mas depois que os 7 seres foram revelados, que o Cordeiro saiu do trono, e quando ele sai do trono, a misericórdia cessa. Então, se o que aconteceu, Deus agora trata com a sua noiva, apenas com o seu povo específico na terra hoje. E com os demais? Aí só resta juízo. Mas Deus está tratando com a sua noiva, porque o casamento já foi feito. O casamento de Cristo e a noiva já foi feito através da mensagem nova, da nova mensagem, da palavra revelada, da manifestação do Filho do Homem. Veja o que o Rembrandt diz.
Estamos agora vivendo pela evidência da nova terra. Amém? O Filho do Homem. E a gente sabe que o Filho do Homem não é o irmão Brana. O irmão Brana é mensageiro do Filho do Homem. Mas o Filho do Homem é o próprio Deus descendo em Apocalipse 10, de 1 ao 6. O anjo forte, trazendo o livrinho na mão, entregando para o sétimo anjo, e o sétimo anjo revelando os mistérios para a noiva. Louvado seja Deus. Estamos vivendo, meu irmão, nessa nova revelação. Vamos continuar com o profeta, a mensagem à união invisível da noiva de Cristo. Parágrafo 148. Veja o que é que Mumbrana fala sobre essa nova revelação, aonde nós estamos vivendo agora. E quando eu digo nós, eu estou falando para a noiva de Cristo, porque é o único povo que Deus está tratando com eles nesse momento. Deus passou 2000 anos tratando com duas igrejas, com todo mundo, mas depois de 63, Deus só trata com a sua noiva. Somente. A união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 148, ele diz: assim também nós podemos estar agradecidos, peregrinos como Abraão. Nos separamos das coisas do mundo e de todas as sociedades. Abraão foi um peregrino. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. E eu estou falando através da nação agora. Todos os crentes mortos, todos os credos mortos. Para quê? Nos separou e nos abriu uma nova terra. Uma nova mensagem para esse dia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Uma nova terra. Eu acredito que essa terra que nós vivemos agora vai passar por um processo, vai estar novo. Mas antes disso acontecer, tem de estar acontecendo em cada membro da noiva agora. Então, Simão Brana diz aqui, ó, todos os credos mortos, para quê? E nos separou e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para esse dia. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Uma nova revelação. É onde a noiva de Cristo está vivendo agora. Não em Laodiceia, não. Ela está vivendo agora numa nova revelação. No capítulo 4 de Apocalipse, João foi levantado, depois da zera, ele foi levantado e ele viu uma porta aberta. E essa porta era Cristo, era o sétimo selo. E João viu aquilo. E João tipifica a noiva, e a noiva está debaixo dessa promessa. Está vivendo nessa nova revelação que o sétimo selo trouxe para ela. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa é saber dessas coisas. Só Deus para nos ajudar nessa hora tão difícil. Que nós sabemos que nós estamos no ano novo. O ano novo, 2017. Mas todos aqueles que creem na palavra de Deus e na mensagem do profeta, a gente sabe que as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar. Não vão melhorar. Tem aparência que vai, mas não vai. A gente sabe que não vai. Mas deixa eu ler aqui o último parágrafo da mensagem do profeta. Mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, parágrafo 24. Veja o que é que Mombrana fala sobre essa nova revelação. Aí diz aqui, parágrafo 24 da mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia. Ele diz, agora, todos nós sabemos que sempre que uma mensagem foi dada, em 3 anos elas foram organizadas. Ele continua. Quando eles fizeram isso, isso os mata. Bem ali. Fizeram nos dias de Lutero e assim fizeram nos dias de Wesley. Fizeram nos dias de Alexandre Campbell e todos os demais. Fazemos nos dias de Pentecoste e exatamente, vê você? Chega a um lugar. Todos chegam a ficar engomados. E parte, e eles não podem receber nova revelação. Eles estão acomodados, ali eles estão e ali eles morrem. E a vida vai bem através disso e vai direto adiante para trazer o trigo. Quando o trigo vem, a vida que viajou através do trigo, a ressurreição traz a coisa toda para fora, introduz para o rapto. Louvado seja Deus. Veja o que essa nova revelação fez e está fazendo. Mas para aqueles que rejeitam, eles estão mortos, diz o profeta. Estão mortos. É por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo.
nessa nova revelação que vai nos ressuscitar. E isso já começou em 63. Essa ressurreição, tanto física... Deixa eu falar isso aqui para vocês. Isso pode soar um pouco estranho, mas isso é verdade. A ressurreição, tanto física como espiritual, vem acontecendo desde 1963. Mas é a verdade. Porque essa nova revelação faria isso para nos introduzir para o rapto. Que Deus nos ajude, nos abençoe, meus irmãos, para que esse ano de 2017 a gente possa alcançar nossos objetivos, não nossos objetivos carnais, não pensando que essa terra vai melhorar, porque a gente sabe que não, mas sabemos que a noiva de Cristo está recebendo agora uma nova terra que é uma nova revelação. Que Deus nos ajude, e eu peço para vocês que continuem acessando o nosso canal HMTV, assistindo nossos vídeos, deixando seus comentários, suas perguntas, certo? E que Deus nos ajude, e que no próximo programa nós estaremos de volta aqui, continuando falando dessas coisas maravilhosas, porque esse ano 2017 vamos mexer com muitos pontos que foi entregue pelo profeta de Deus, William Branham. Que Deus abençoe e até o próximo programa, a palavra do Mestre. Amém e graças a Deus. Amém. Shalom.